sintetizado em várias línguas, um resumo da sua catequese. O vento ainda muito forte hoje, nessa manhã, como dissemos, aqui na Cari Cidade fratelli e Eterna. sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, diz o Santo Padre, bom dia. E o aplauso é a resposta ao Santo Padre. Abbiamo sentito le cose che Ouvimos l'Apostolo o que o Paolo apóstolo Paulo dice al disse Vescovo Tito, ao bispo Tito. quante virtù Mas quanta dobbiamo avere virtude i vescovi. devemos ter, nós bispos. Sentito tutti, no? Todos nós sentimos, Não né? é Todos nós fácil. ouvimos, aí não é Non fácil, è facile perché noi siamo porque peccatori. nós somos pecadores, mas Affidiamo confiamos alla vostra preghiera a oração de todos perché almeno vocês, porque pelo ci menos avviciniamo nos a aproximamos queste cose a essas coisas l'Apostolo que o Paolo apóstolo consiglia Paulo a tutti i vescovi. aconselhou a todos os D'accordo? bispos. Estamos de Pregarete acordo? per noi? Vocês vão rezar por nós? Va. Muito bem. Abbiamo già avuto modo di Podemos já sottolineare sublinhar nelle nas catechesi precedenti catequeses precedentes come lo Spirito Santo como o ricoglie sempre Espírito la Santo Chiesa dei suoi doni enche sempre a con igreja com abbondanza. seus dons e com abundância. Ora, nella potenza e nella Agora, no grazia del poder suo e Spirito, na graça do Cristo seu non Espírito, manca di Cristo suscitare não dei falta, ministeri não deixa de al suscitar fine di edificare ministérios le comunità a cristiane fim de edificar come as suo comunidades cristãs como corpo. seu Tra questi corpo. ministeri Entre esses si ministérios distingue quello se distingue episcopale. aquele episcopal, Nel vescovo no bispo, coadiuvato dai presbiteri ajudado pelos presbíteros diaconi, e pelos diáconos. è Cristo stesso É Cristo che mesmo si rende presente que se torna e che presente continua a e que prendersi continua cura della a sua cuidar Chiesa, da sua igreja, assicurando la sua assegurando a protezione, sua la sua proteção e a sua guia. guida. Nella presenza e nel ministero dei Na vescovi, presenza e no dei ministério dos presbiteri bispos, e dei dos diaconi, presbíteros possiamo e dos riconoscere diáconos, il vero volto podemos della Chiesa. reconhecer o verdadeiro È rosto la da igreja. Santa Madre É a Chiesa Santa Mãe Igreja Hierárquica. e davvero attraverso questi Verdadeiramente, fratelli através scelti dal desses Signore irmãos e escolhidos pelo Senhor e consagrados com o sacramento da ordem, la Chiesa esercita la a sua igreja maternità, exercita a sua maternidade. si genera nel battesimo O come cristiani, genera no batismo como cristãos, fazendo-nos renascer em Cristo. veglia sulla nostra crescita nella Cuida fede, do nosso crescimento na fé. fra le braccia del Nos Padre acompanha per aos ricevere il braços suo do Pai perdono. para receber o Prepara seu per noi la perdão. mensa Prepara para eucaristica, nós a dove mesa ci nutre con la eucarística, parola di onde Dio, nos il nutre com a corpo palavra de e sangue Deus di Gesù. e o corpo e Invoca sangue de su di Jesus. noi la benedizione Invoca di sobre Dio nós a e bênção la de forza Deus del suo e a Spirito, força do seu Espírito, sostenendoci per tutto il apoiando-nos corso della nostra durante vita toda a e nossa vida avvolgendoci e della sua envolvendo-nos tenerezza com a sua e del ternura suo calore, e o seu calor, soprattutto sobretudo nos nei momentos momenti mais più delicati delicados da prova, do della sofrimento sofferenza e della morte. e da morte. Questa maternità della Chiesa Essa maternidade da si igreja esprime in se exprime em nella particular persona del na pessoa do vescovo bispo e nel suo e no ministero. seu ministério. Infatti, come Gesù ha scelto gli De fato, apostoli como e Jesus inviati escolheu os apóstolos ad e os annunciare il enviou Vangelo para anunciar o e Evangelho abbattere il suo e gregge, apacentar o seu rebanho, così i vescovi loro successori assim os bispos, sono seus posti sucessores, a capo delle são colocados à comunità frente cristiane das comunidades come cristãs, garanti como della garantes loro fede da sua fé e come segno e como vivo sinal della vivo da presença do Senhor in mezzo a no loro. meio deles. Comprendiamo quindi Compreendemos, che portanto, non si tratta di que não se trata de uma posição de prestígio, di una carica onorifica. de um cargo honorífico. Il vescovato non è O bispo una onorificenza, não é uma è honorificência, un servizio. é um serviço. E questo Gesù lo ha E voluto isso così. Jesus quis assim. Non deve esserci posto nella Chiesa Não per deve, la mentalità não deve mondana. existir lugar na igreja para mentalidades mundanas. A mentalidade mundana fala de esse homem fez uma carreira eclesiástica, tornou-se bispo. Não. Nella Chiesa non deve essere posto Na igreja questa não pode existir lugar para essa mentalidade. O bispo é um serviço. onorificenza. Não é uma honorificência para vantar-se, para se vangloriar. Vuol dire tenere Ser sempre bispo davanti significa agli ter occhi sempre diante l'esempio dos di olhos Gesù che
o exemplo de Jesus, que, como bom pastor, è venuto no, non per essere veio servito, não per para ser servire servido, e per dare la sua mas vita para per servir, le sue para dar pecore. a sua vida I pelas suas santi ovelhas. vescovi Os santos sono bispos, tanti e são nella storia tantos na della história da Chiesa, igreja, tanti vescovi santi, tantos bispos santos, ci mostrano che questo nos ministero mostram que non si esse cerca, ministério não se non busca, si chiede, não se non pede, si compra, não se compra, ma si accoglie in mas obbedienza, se acolhe em non per obediência, elevarsi, não para ma per se elevar, mas abbassarsi, para se come abaixar, Gesù como che Jesus, umiliò se que stesso se humilhou, facendosi fazendo-se obbediente obediente fino alla morte até a morte, e a una morte di croce. e morte de cruz. È triste quando si vede un uomo che Quando se vê cerca questo homem ufficio que se vê e que se e che busca fa esse tante cose per serviço e arrivare faz là, tantas coisas para chegar lá. e quando arriva là E quando chega lá, non serve, não serve. si pavoneggia, É como um grande pavão. vive soltanto per la sua Vive vanità. somente para a sua vanidade. C'è un altro elemento prezioso Há um outro che elemento merita di precioso que essere merece messo in ser colocado evidenza. em evidência. Quando Gesù ha scelto e chiamato Quando gli Jesus apostoli, escolheu e chamou os li ha apóstolos, pensati non separati os pensou não separados dall'altro, um do outro, ognuno per conto cada um proprio, por ma conta própria, insieme, mas juntos, perché stessero con lui, para que estivessem com Ele, uniti come una sola unidos, famiglia. como uma só Anche i família. vescovi Também os bispos costituiscono un unico constituem collegio único colégio, raccolto attorno al Papa, reunidos ao il redor do quale Papa, è custode e o qual é garante di custódio questa e profonda garante comunione dessa che profunda stava tanto comunhão a cuore a que Gesù tanto e ai queria suoi Jesus stessi apostoli. e também aos seus mesmos Com'è bello apóstolos. allora Como é quando i bonito, vescovi então, con il Papa quando os bispos com o Papa esprimono questa exprimem essa collegialità, colegialidade cercano di e essere buscam più e più ser servitori mais dei servidores fedeli, più dos servitori fiéis, nella Chiesa. mais servidores na Lo abbiamo igreja. sperimentato Nós recentemente experimentamos isso recentemente nell'assemblea del na Sinodo sulla Assembleia do famiglia, Sínodo sobre a família. ma pensiamo a tutti i Mas vescovi vamos pensar em sparsi todos nel os mondo bispos che pur dispersos em vivendo todo o in mundo, que mesmo località, vivendo em culture, localidades, culturas, sensibilità e sensibilidades tradizioni e differenti tradições e lontane diferentes tra e loro distantes da una entre parte si, all'altra, se sentem. vescovo mi diceva Um bispo me l'altro giorno dizia, no che outro per dia, que arrivare a para Roma chegar a Roma era era necessária più di 30 ore, mais de 30 30 horas de avião. tanto lontano, Era muito longe. diventano espressione E longe eles di se un tornam, legame intimo se sentem in mesmo assim Cristo parte de e uma outra tra le ligação loro comunità. em Cristo, E nella entre comune eles preghiera e entre as ecclesiale comunidades. tutti i vescovi E na si comunhão, na trovano comum oração insieme in eclesial, todos os ascolto del bispos Signore se e colocam dello juntos na Spirito, escuta do Senhor e do potendo così Espírito, porre colocando attenzione assim, podendo in assim colocar atenção profondità em all'uomo profundidade e ai ao segni homem dei tempi. e aos sinais dos tempos. Cari amici, Queridos amigos, questo ci fa comprendere isso nos perché faz le comunità compreender cristiane por que as comunidades riconoscono cristãs nel vescovo reconhecem un no dono bispo grande um grande e dom sono chiamate e são ad chamadas alimentare una a sincera alimentar e uma profonda sincera e comunione profunda con comunhão Lui, com Ele, a partire dai a presbiteri partir e dos dai diaconi. presbíteros e dos diáconos. Non c'è una Não chiesa há sana uma igreja sã, se i fedeli, seus i fiéis, os diáconos, diaconi e i os presbiteri presbíteros, non sono uniti al não estão unidos ao questa bispo. chiesa Essa non igreja, unita al vescovo não unida ao è bispo, una chiesa é uma morta. igreja doente. Gesù ha Jesus voluto questa quis unione essa união di tutti i fedeli de col todos os vescovo, fiéis com o bispo, anche dei diaconi também os diáconos, e i presbiteri. os presbíteros. E questo
E isso o fazem na consciência de que o próprio bispo, que se torna visível a ligação de cada um com a igreja e com os apóstolos, com todas as demais comunidades, unidas com o seu bispo e o Papa, na única igreja do Senhor Jesus, que é a nossa Santa Mãe Igreja Hierárquica. Obrigado. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai presbiteri della diocesi di Jundiaí, col loro vescovo, e ai diversi fedeli di Aracaju, Brotas e Bonfim. Cari fratelli, pregate per i vostri vescovi, che sono garanti della vera fede e segno vivo della presenza del Signore in mezzo a voi. Pregate anche per me. Vi ringrazio di cuore, Dio vi benedica. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos presbíteros da Diocese de Jundiaí, com seu bispo e os grupos de fiéis de Aracaju, Brotas e Bonfim. Queridos irmãos, rezai pelos vossos bispos, que são garantes da verdadeira fé e sinal vivo da presença do Senhor no meio de vós. Rezai também por mim. Agradeço-vos de coração. Que Deus vos abençoe. Palavras finais do Santo Padre. Cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. É a maioria, podemos dizer, dos fiéis. Nesta audiência, estamos coligados com os nossos irmãos enfermos, porque, como tinha perigo de chuva, eles estão na sala Paulo VI, coligados conosco, com os telões, e nós queremos saudar todos eles. Saúdo anzitutto o arcebispo de Turim, Dom Cesare Nociglia, e a delegação oficial da Diocese, junto com o prefeito Piero Fassino. Fico feliz em poder anunciar que, se Deus quiser, no dia 21 de junho próximo, irei em peregrinação a Turim para venerar o Santo Sudário e honrar São João Bosco por ocasião do bicentenário do seu nascimento. Saúdo as pobres filhas de São Caetano, os superiores maiores da Ordem Hospitalar de São João de Deus e os participantes do fórum promovido pela Caritas in Veritate. Saúdo os membros da Federação Guglielmo Marconi, o regrupamento militar da Administração de Defesa, os sócios do Crédito Cooperativo de Paliano e a Federação Italiana Moda. Exorto todos a promoverem a cultura do encontro, reconhecendo o Senhor presente, particularmente nos pobres. Dirijo um particular pensamento a todos os enfermos de Islã, enquanto asseguro a minha proximidade e a minha oração. Faço votos que toda a sociedade civil apoie as suas famílias para enfrentar tão grave condição de sofrimento. Dirijo, enfim, um pensamento aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Ontem celebramos a memória de São Carlos Borromeu, intrépido pastor de Milão,
O seu vigor espiritual estimule vocês, queridos jovens, a levar a sério a fé na sua vida. Sua confiança em Cristo Salvador apoie vocês, queridos enfermos, nos momentos de maior dificuldade.